Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Colab Trends, o seu programa de entrevistas aqui pela Rede Transamérica sobre transformação digital, tecnologia, inovação e sustentabilidade. Hoje eu tenho um papo muito especial com o Alexandre Bassi. O Alexandre Bassi é sócio fundador da Verity, além de investidor anjo, né? Com mais de 20 anos de experiência nas áreas de gestão, negócios, estratégia, inovação e tecnologia, tudo a ver com trends. Ele é formado em engenharia da computação e pós-graduado pela USP em gestão e processos. Ele possui especializações em Skill, Tools e Competencies pela Fundação Dom Cabral e é General Management na reconhecida Kellogg School, super reconhecida, Kellogg School da Northwestern University. Alexandre, boas-vindas ao Colab Trends, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Cláudio, um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigado pela audiência aí da Transamérica, que a gente possa fazer um bate-papo aqui bem descontraído sobre um tema que está nos cercando no nosso dia a dia. Sem dúvida. Olha, eu acho que a gente deve começar pela Verity, né? Você é o CEO, o fundador também da organização, que se destaca. Então, acho que era legal você falar um pouco, brevemente, da razão de existir, do nascimento e o que é que ela oferece aos seus clientes. Legal, bacana. Obrigado pela oportunidade de contar da empresa. A Verity é uma empresa jovem, tem aí um pouquinho mais de 10 anos, né? E quando eu penso 10 anos, a gente acha que é muito, eu olho para os meus filhos e vejo que 10 anos é pouco. Mas nós hoje temos um DNA muito forte sobre aceleração de soluções digitais, né? Hoje, quando a gente fala do mercado de transformação digital, o que mais as empresas precisam a partir de agora é passar por um movimento da transformação, né, de transformar os seus produtos digitais, de compreender como esses produtos eles agregam valor ao seu negócio. E a nossa empresa exatamente está focada exatamente nesse tema, como é que a gente identifica um problema, uma dor, junto com o nosso cliente que quer se transformar, e aí percorre toda uma jornada de transformação digital, de trazer novas funcionalidades para produtos importantes, gerando experiências diferentes para os seus clientes, né? E mais além disso, a gente tem uma unidade de negócio super importante, que é focada em cultura digital, onde a gente não só, além de falar em produtos, falar de serviços, a gente também olha para as pessoas, né? Tanto que a transformação digital, a gente entende que ela é muito mais do que tecnologia, ela é pessoas e negócios. Então, pessoas a gente ajuda a treinar, a gente ajuda a capacitar, a gente faz projetos onde a gente faz uma espécie de shadow, onde a gente coloca do lado profissionais dos nossos clientes, faz uma mescla entre profissionais da empresa que quer aprender junto com a nossa capacidade, com a nossa experiência de mercado, então consegue produzir aí conhecimento, consegue transferir capacitação para que no próxima jornada, num próximo produto, esta empresa consiga andar sozinha. Então, a Verity é uma empresa que a gente diz que ela oferece aí soluções end-to-end, né? Dado uma dor, dado um problema, dado uma oportunidade, a gente percorre passando por toda a parte de ideação, design thinking, tentando entender, criação, UX, toda a sopa de letras, constrói o produto, né, prototipa, constrói o produto, pilota o produto, e aí começa a acompanhar KPIs para saber se de fato o produto está atingindo as expectativas. Então, somos uma aceleradora de soluções digitais. Muito legal. Você falou aí de cultura e destacou bastante essa questão, né, que é de fato crucial. Eu imagino que faz parte do seu mundo não apenas o desafio dessa, como é que eu poderia dizer, dessa aculturação, a transformação digital, os novos ritmos, lógicas, ferramentas, enfim, toda uma metodologia, enfim, há uma mudança claramente não trivial nas grandes organizações, mas elas talvez, essa mudança se concretize, se torne mais, talvez, forte no encontro das grandes empresas com startups. Eu acho que esse encontro, ou pelo menos é uma lógica de startup, digamos, nessa aculturação, eu imagino. Comenta para a gente aí como é que isso se dá. Se dá de forma tranquila, tem seus desafios? Conta para a gente. É um desafio, né? É um desafio trabalhar com este mundo das startups, né? Eu acho que elas trazem para a gente muitos aprendizados, né? Elas nascem num modelo, Cláudio, num modelo que, de fato, elas têm uma facilidade de executar as coisas, elas estão sempre orientadas, né? Quando eu falo que a Verity é uma empresa que está, a partir de agora, olhando dor,
e problema, a startup exatamente vai neste tema, né? Ela identifica um problema de mercado, né, que alguma grande empresa não está resolvendo, e vai lá e ataca. Tal fato das fintechs terem crescido, né, tão rapidamente, né? Então, a gente tem agora outras startups chegando neste meio aos negócios do dia a dia que estão acontecendo. Então, o que acontece? Quando essa startup ela encontra uma dor e um problema, ela vai lá, ela passa rapidamente a ser reconhecida e consegue incomodar ali os grandes players, e esses grandes players acabam até se aproximando deste movimento. Mas as startups, elas não trazem só, Cláudio, não trazem só essa questão de novos negócios, né? Transformação, agilidade desse negócio, elas trazem um pouco da cultura, a cultura da autonomia, né? O que a gente tem trazido muito para o mercado, que cada vez mais as empresas têm que sair deste modelo de comando e controle e ir para o modelo de autonomia. O que a gente está dizendo para esse modelo de autonomia? As empresas são horizontalizadas a partir de agora. As startups têm muito isso dentro de casa, aonde cada um dentro da sua empresa tem uma função e todos têm o mesmo objetivo, né? Ruim é aquela empresa que diga o seguinte, né? Mude, mas eu não mudo, né? Aonde contrate uma consultoria para realizar uma mudança, enquanto eu ainda continuo sendo extremamente tradicional. As startups, elas batem nessa tecla, né? E aí elas entram com uma cultura de todo mundo faz tudo, né? Então, eu tenho casos eu sou investidor anjo de várias startups, e a gente tem casos de que a gente tem lá a figura do CEO, tem a figura do CFO, tem a figura do diretor comercial, do cara que entrega um produto. No final do dia, independente da função ali, todos têm o mesmo objetivo e são muito nichados. Então, eles estão buscando resolver um problema efetivo de uma grande empresa que está resolvendo. E aí, quando você conecta essas startups, por exemplo, esse conglomerado de grandes empresas, aí tem essas fricções que a gente comenta, como é que isso resolve, né? Um dos nossos conselhos que a gente tem dado para essas grandes empresas tome cuidado com essa de você tentar trazer essa startup para dentro do seu negócio, né? Eu acho que você tem que se aproveitar do negócio dela, tentar entender como ela alavanca o teu negócio enquanto marca, porque uma coisa é importante, grandes empresas têm grandes marcas, né? Elas têm uma relação de confiança com o mercado muito forte. Como é que ela consegue transferir essa confiança para uma startup? E essas startups, elas têm que ser desconectadas não tentar fazer esse plug and play. Acho que é importante que a startup ela tenha a sua vida própria, que ela consiga e a gente consiga fazer investimento, fazer crescer. Então, este é um pouco das startups com as grandes empresas, né? Esse é o momento que a gente tem percebido de que aquela que tenta trazer, Cláudio, para dentro, alguém vai se ferir, né? Porque é alguém com uma cultura mais ágil, com uma cabeça diferente, com uma cabeça muito mais veloz, com às vezes o que eu falo com a brincadeira aqui pega uma empresa que é um grande transatlântico, né? Para fazer uma movimentação, demora, e isso gera um atrito, os dois perdem. Agora, é interessante isso, né, Alexandre? Porque você próprio internalizou teve a oportunidade, sua dedicação, internalizou a tal ponto esse novo mundo que é capaz de acreditar que isso é um bom investimento. Você é um investidor anjo, afinal de contas, você diz, olha, aí tem dinheiro, aí dá retorno, aí dá faz crescer, quer dizer, e não só a questão fiduciária de ganhar dinheiro, mas é uma transformação de fato. Esse é um futuro, essa é a tendência, tem até a ver com o nosso nome do programa. Mas a provocação que eu queria lhe trazer é o seguinte: essas transformações, elas são são tantos elementos para que compõem essa nova cultura, essa nova cabeça, essa nova cuca, que eu fico me perguntando o seguinte: qual, digamos assim, o papel de uma liderança que internalizou isso? Porque é preciso liderar. É um movimento não obrigatoriamente top-down, né, apenas, mas vem de cima essa liderança, alguém que internaliza. E aí tem o desafio da educação, da aculturação dos líderes, né? Eu queria lhe ouvir um pouco sobre esse comentário, esse longo comentário aqui. Não, bacana. Eu vou até ler aqui para você uma frase que eu li esses dias, até para não perder a frase, eu coloquei lá, que foi de um executivo da Tecnisa, que é: precisamos de uma mudança de cultura ou uma cultura de mudança, né? Então, quando a gente faz que a gente precisa de verdade, é uma cultura de mudança. As empresas,
elas precisam ser relevantes a partir de agora. Esse talvez seja o mindset, e aí ela responde um pouco do que você me perguntou, né? Como é que a liderança, a partir de agora, ela se dedica a essa grande transformação? Lembre que um papel fundamental de uma empresa a partir de agora é que a transformação ela seja feita em pessoas, né? Independente se uma empresa tem um produto, se eu sou uma seguradora, se eu sou um banco, se eu sou uma empresa de varejo, no final do dia, quem vai fazer essa transformação são as pessoas. Então, e aí é o que eu falei agora de pouco, né? Não dá para você pedir para que eu estou numa posição aqui de um executivo e pedir que a empresa mude sem, de fato, eu mudar a partir de agora. Eu preciso vivenciar esta mudança. Eu preciso me apropriar de coisas novas que tem no mercado. Hoje a gente tem muitas técnicas, Cláudio, importantes que capacita, né? Talvez uma das coisas mais importantes que a gente tem feito na VEG, por exemplo, é que quando um cliente nos procura sobre essa questão de como a minha empresa está olhando a transformação digital, a gente faz um diagnóstico de maturidade. Né? E a gente entrevista, Cláudio, aplica uma entrevista não só no pessoal operacional, não é só o pessoal que está carregando o piano. A gente quer saber exatamente como é o executivo em relação a isso. Será que ele é, entre aspas, aqui, um executivo old school? Né? Será que, de fato, ele consegue entender que a mudança da liderança, do modelo ágil, dessa reflexão sobre como as empresas têm que ter preparado, será que ele está demandando ou ele, de fato, está vivenciando tudo isso? Né? Vou dizer para você que o caminho da transformação digital para as empresas começa principalmente pelos principais líderes. Eles têm que demonstrar que, de fato, eles estão a fim de demonstrar. Eles não podem pedir para que as pessoas executem. Eles têm que participar no dia a dia, respirar, participar, como uma squad. Quer dizer, né, nesse sentido, é a prática, né? Eu vi também algum comentário do tipo, poxa, como é que eu me torno escritor? Começando a escrever, não como escritor ainda, como amador, até chegar a escrever como um escritor de verdade. E talvez uma coisa que me ocorre é, por exemplo, fazer uma escola de investimento anjo, né, para os executivos. Essa pode ser uma boa ideia. E ali o líder aprende a lógica do risco, do tempo, a temporalidade, eu sei que é bem diferente, os ritmos são diferentes, as decisões são diferentes, o tipo de escuta também muda bastante, né? Enfim, não é à toa que hoje se fala tanto em escutar a diversidade, essa coisa toda, né, nas organizações. Eu acho que esse é um caminho bem desafiador, né? Bem desafiador. Em um minuto, assim, você tem... a gente vai para um intervalinho daqui a um minutinho, mas assim, você prepararia aí para a gente, para o segundo bloco, algum exemplo, o que é que você pensa, assim, para ilustrar essa questão que a gente está falando? De encontro de startup, de mudança de mentalidade da alta direção? Sem dúvida, dá para trazer sim alguns exemplos aqui interessantes, e que não só o que a gente vive no mercado, mas alguns bem específicos que dá para a gente olhar e aprender. Acho que a prática, como você acabou de dizer, é a melhor forma da gente aprender. Beleza, então a gente vai para um rápido intervalo aqui pela Rede Transamérica. Voltamos já. Já estamos de volta com o Trends, Colab Trends pela Rede Transamérica. Hoje eu estou conversando com Alexandro Barsi, que é sócio fundador da Verity. Alexandro, olha, antes do intervalo a gente falou o seguinte, Alexandre, ilustra aí um exemplo que você possa nos trazer de mudança de mentalidade da alta direção que acabou impondo uma grande, digamos assim, uma intensificação da aceleração, né, da transformação digital. Eu acho que seria legal para a gente ilustrar aqui para os nossos ouvintes. Não, bacana. A gente tem exemplos de mercado. Eu vou começar com um exemplo de mercado para não se transformar num buzzword, mas a gente tem exemplos como o caso, né? E eu vou pegar aqui a rede de hotéis Marriott e aí o Airbnb, né? Eu acho que são casos ali importantes, Cláudio, para a gente fazer uma reflexão, né? Primeiro, das empresas, como de fato, elas estão preparadas para esta mudança, né? Então, quando a gente olha
os números, né? Pensando que é uma rede hoteleira, uma das maiores redes hoteleiras do mundo, né? E quando você vai para o Airbnb, que eles estão em mais de 180 países, né? Ou seja, o ano passado, se eu não me engano, eles entregaram mais de 65 bilhões de dólares para todas as pessoas que fizeram locação das suas casas, dos seus espaços, né? A gente tem aí uma movimentação, essa é um primeiro ponto, né? Para a gente compreender que é o seguinte, existem startups nascendo cada vez mais rápido no nosso mundo e elas vão ocupar o espaço que você não está ocupando. Tem uma pesquisa da Standard Poor's, das 500 maiores empresas, que eles fizeram que em 1960 as empresas levavam 60, tinham uma idade de 60 anos, tá? Então elas tinham uma vida útil de 60 anos, mais ou menos em média. Hoje, por exemplo, uma empresa ela tem uma vida útil de 15 anos e eles esperam que a partir de 2025 uma empresa vai ter uma idade média de 10 anos. Ou seja, é uma coisa que cada vez mais está avançando, cada vez mais está se transformando rápido, e isso faz com que todas as empresas, em todos os mercados, elas precisam andar cada vez mais rápido. Elas precisam olhar sobre isso. Quando você fala para mim, por exemplo, Alexandre, qual que é o exemplo que a gente consegue olhar do nosso dia a dia? Vamos trazer aqui para o nosso país, por exemplo. Acho que um caso clássico que a gente tem acompanhado de perto é o caso da Magazine Luiza. Né? O caso da Magazine Luiza é um case brilhante, liderado pelos seus principais executivos, onde mostra que eu estou no meu mercado, mas de verdade, ou seja, eu saio de um varejo muito focado no offline, apesar de eles estarem fazendo agora uma outra movimentação para ter o offline, né? O que eu digo offline é ter as suas lojas físicas, mas eles começam a olhar para dentro de um ecossistema e começam a entender de que maneira eles podem começar a agregar valor mais, né? Então, tem um caso de empresas que eles compraram, eles compram empresas quase que mensalmente, quinzenalmente, aonde essas empresas elas passam a fazer parte do seu portfólio. No final do dia, o que o Magazine Luiza está querendo ser é um grande marketplace, né? Eu não preciso nem queimar a língua para falar sobre isso. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão olhando para o mercado, né? Com uma intenção de se transformar. Ao caso deles ter comprado o Kabum, né? Ter comprado outras empresas, ter comprado aquela rede dos nerds, eu me falei o nome agora, ou seja, por que eu estou olhando por isso? Porque esses caras são os maiores consumidores de produtos, né? Como é que eu olho para isso? Então, assim, o caso do Magazine Luiza, a gente tem sempre olhado como um benchmark de sucesso, né? De empresas que estão aí no nosso dia a dia, e aí eles dão algumas lições para a gente, né? Olha só, eu posso ser só um varejista, mas eu posso me movimentar. Sem dúvida nenhuma, a gente quando fala em varejo, a gente fala da B2W, a gente fala do Mercado Livre, né? O Mercado Livre tem expectativas que seja um grande gerador de negócio há pouco tempo, né? Quando se fala de uma especulação de IPO, sem dúvida nenhuma vai ser grandes negócios. Então, é um pouco disso que a gente tem vivido e observado, Cláudio, de que as empresas precisam olhar para esses cases. Esses cases, Cláudio, contam muitas coisas para a gente. Contam muitas coisas, né? E principalmente, né? Eu não queria deixar aqui de trazer para você a questão do nicho, né? Hoje não dá para ser mais uma empresa generalista, né? Olha, abro essa solução e o que você atende? Eu vendo sapato, eu vendo roupa, eu vendo cosméticos e também vendo alimentos. Não dá. Você precisa nichar. Você precisa se entregar o valor. O valor está no nicho, né? A gente entende que cada vez mais, quanto as empresas se focarem, funilarem o teu produto, mais elas terão ganho. Elas precisam buscar lá qual que é o seu norte verdadeiro e buscar, de fato, qual que é o teu produto real. E isso é muito interessante, porque isso traz um pouco para o meu mundo, que é da comunicação, né? Quer dizer, o posicionamento que se fala tanto desde os anos 70, final dos anos 70, é uma questão absolutamente fundamental. A mensagem do que é que eu faço, o que é que eu oferto, o que é que eu ofereço para a sociedade, deve ser uma mensagem clara. E eu entendi muito bem os seus exemplos. Aliás, tem uns exemplos fantásticos na história, como, por exemplo, a Enciclopédia Barça, né, que imprimia livros e com muita agilidade e inteligência entendeu que, na verdade, não era a enciclopédia impressa que eles entregam conhecimento para estudantes do ensino médio.
e acabaram fazendo uma transformação digital espetacular. Hoje estão em praticamente todas as escolas dos Estados Unidos e a empresa é muito maior do que era, e a Barça, como nós conhecemos, pelo menos eu conheci na minha infância e adolescência, praticamente não existe mais. Você teria que encomendar um livro desse impresso para ter na sua estante apenas, né? Então, são exemplos espetaculares de mudanças promovidas por algo que você mencionou aí, quer dizer, o foco, o entendimento no que se faz e a oferta de valor bem definida, muito clara, né, para o mercado. Eu queria mudar um pouquinho o tema aqui, mas continuar um pouco no mesmo também, falar um pouco de Alexandre Bassi, né, porque eu acho que você tem uma jovem empresário, tem uma carreira muito interessante e acho que seria assim, atrativo para a nossa audiência ouvir um pouco da sua trajetória. O que você gostaria de destacar que você acha que os mais jovens deveriam ouvir da sua trajetória? Obrigado pela oportunidade de falar. É difícil a gente falar da gente, né, Cláudio? Assim, É verdade. Contar assim, mas acho que uma das coisas mais importantes, né, e o que eu venho colocando, não só quanto história profissional, mas enquanto vida pessoal, a gente tem uma questão de propósito, né? Parece, de novo, né, buzzword, né, como as pessoas falam, mas de fato eu acredito nessa questão do propósito. Eu acredito que o propósito ele pode ser renovado, né, mas de fato você tem que buscar um caminho para que você possa, não tanto como uma pessoa física, como uma pessoa jurídica, onde você quer chegar, né? O Alexandre é uma pessoa simples, né? Então, assim, quando eu falo simples, no sentido assim, o meu dia a dia é, de fato, olhar, tentar traduzir as coisas do mundo da inovação de maneira mais simples, né? Eu sempre digo que inovar não é algo de disrupção, eu não estou buscando algo para se transformar radicalmente, eu não quero virar o Elon Musk, né, para ter um foguete para subir, de fato a gente quer tentar trazer coisas simples para os nossos dia a dias, né? E até um exemplo que eu dou aqui muitas vezes é a questão do próprio iFood, né? O iFood ele trouxe para a gente uma questão de uma inovação simples, né? A gente pedia pizza pelo telefone, voltava, a gente pagava com cheque ou cartão, etc. Ele foi lá e colocou um aplicativo para evitar o menor atrito possível com uma facilidade. Onde está a inovação? Eu trouxe a tecnologia para me ajudar. Então, a minha ideia, enquanto Alexandre, é fazer exatamente isso, ajudar os nossos clientes a buscar uma inovação diferente, né? Então, esse é meu dia a dia, eu montei a Verity há 11 anos atrás, venho buscando esse propósito, tenho uma equipe maravilhosa que me acompanha, que estamos aí bastante focado nessa história. E aí, quando você fala de dicas, né? Eu tenho 3 filhos, né? Tenho um garoto de 14, um de 11 e uma garotinha de 9, né? E, obviamente, que quando eles me perguntam, papai, né? E aí, qual é o mundo, né? Vamos focar em tecnologia, né? Apesar que tecnologia é tudo, né? Ou seja, não tem mais aquela questão, né? Ou seja, busque alguma coisa que, de fato, te faz feliz, né? Super importante, mas a tecnologia tem que ser um grande aliado, né? A gente tem que ter uma mentalidade aberta, né? A gente vai passar, obviamente, eu falo que meus filhos são muito jovens, mas certamente daqui a 5, 6 anos isso vai mudar muito. Ontem eu estava conversando com a minha filha, né, de 9 anos, e a gente estava numa conversa meio papo cabeça, pai e filha, e ela falou, pai, quando eu tiver 50 anos, o que você acha que vai ter, né? E eu falei, filha, eu acho que você vai ter um robô do teu lado, né? Mas um robô batendo papo com você e tal. E pode parecer um pouco de loucura, mas eu acredito muito nisso, né? Então, os jovens hoje eles têm que se dedicarem, né? A gente tem se dedicarem na questão de se entender com essa questão da tecnologia. Eles saem muito mais tecnológicos, né? Eles estão cada vez. Eu vejo os meus filhos, ou amigos menores de 5 anos, os meus filhos, que têm uma capacidade, uma percepção do tempo, uma visão 360 graus, né? Ou seja, a gente, Cláudio, a gente vai ser cada vez mais impactado por essa juventude que estão chegando, né? Agora, a gente tem que fazer um trabalho, né? Só vou dar uma aceleradinha aqui, que a gente tem que fazer um projeto de governo para ter a tecnologia na base da escola. A gente precisa fazer isso. Porque a gente está fazendo num grupo muito pequeno. Quantas pessoas têm acesso ao que nós estamos fazendo aqui, falando? Mas quantas pessoas não têm e quantas oportunidades de trabalho essas pessoas teriam a partir de agora?
né? Então, resumindo tudo isso, sou uma pessoa de propósito, né? Busco não só quanto empresa, de oferecer cada vez serviços melhores para os nossos clientes, mas uma pessoa, de fato, tentar construir coisas interessantes e, principalmente, né, ser uma referência para os meus filhos em relação ao que eu deixei de legado, o que eu construí de legado na minha vida. Muito legal, viu, Alexandre? Muito bonito o seu depoimento. E eu gostaria de fazer assim, um destaque nessa questão que você falou. Você falou em tecnologia, o conhecimento tecnológico, uma fluência, digamos, nos vários mundos da tecnologia, mas também é necessário um repertório e eu estou extraindo do que você disse, na verdade, uma percepção do mundo, né? Porque o cara, você disse, deu o exemplo do iFood, o cara lá do iFood, ele percebeu uma necessidade, né? Quer dizer, ao mesmo tempo tem o repertório tecnológico para poder desenvolver a solução, mas também precisa ter a percepção das necessidades, né? Então, são duas coisas que são muito interessantes, uma vivência, uma experiência de vida, a capacidade de observação e uma bagagem para executar, né? O que é que você acha? Eu acho que é uma combinação dessas duas coisas, né? Sem dúvida. Tem uma questão de time, né? É curioso, né? Qual é exatamente o ponto certo, de fato, de você criar algo que seja importante? Eu não tenho dúvida que antes do iFood, Cláudio, teve várias iniciativas de aplicativos para se transformar, para gerar. Então, assim, mais do que você está no time da situação de que será que as pessoas estão capacitadas, compreendem que a tecnologia vai agregar valor, de fato, e mais do que isso, né, é acelerar. Né, porque talvez o maior desafio do empreendedor ele é acreditar naquele negócio. Tenho muita certeza, né? A gente olha aí da questão da mortalidade das startups e muitas vezes o próprio empreendedor ele acaba desistindo do teu próprio negócio porque ele mesmo acaba ele boicotando ele próprio mesmo. Né? Então, tem uma questão de time. Quando a gente usa o exemplo, que é um exemplo clássico de mercado, quando a gente fala do Blockbuster e do Netflix, a Netflix, de fato, ela se transformou num ponto ótimo quando o streaming, de fato, né, estava preparado para se transmitir filme. Não adiantava ela ter nascido há 2 anos atrás, daquele tempo, daquele tempo ótimo. Então, uma coisa importante é que muitas vezes você cria um produto, por isso que eu falo, na questão da disrupção. Ele tem que nascer, mas você vai maturando ele até você encontrar o ponto ótimo. Cara, a partir de agora, é a curva que, de fato, eu vou ascender, né? Ou seja, eu consigo crescer rapidamente. Então, esse é um pouco da minha visão, que não adianta você ter produtos muito disruptivos, né? E é para poucos também, né? Muito disruptivos, mas na grande maioria dos negócios, você precisa encontrar o ponto ótimo. Apesar que a gente está no mercado hoje, que tem muitas oportunidades. Vou dar um caso para você, curioso, que é, quando eu falo de nicho, da importância de que as empresas, né? A gente foi procurado por uma empresa de utilities, se interessada em desenvolver um banco digital. Né? Então, você fala assim, cara, como uma empresa, ou seja, ela tem um cliente diferente, ela tem um público diferente, então ela precisa, de fato, trazer serviços e valores, porque eu não posso monetizar esse meu cliente. E é totalmente factível, a gente compreendeu que é totalmente factível para essa empresa de utilities oferecer serviços financeiros para o teu negócio, para os teus clientes. Por quê? Porque ela tem um nicho na mão. Tem uns estudos no mercado, a gente fala aqui no nosso país, a gente não enche a mão para bancos, teve, sei lá, 10 bancos, eu vou exagerar aqui, grandes bancos, né? Nos Estados Unidos são mais de 5 mil bancos. E qual a diferença do Brasil para os Estados Unidos? Aqueles bancos daquele país são bancos nichados. Eu estava conversando com um grande executivo do Banco do Brasil, da parte de fundo de investimentos, onde ele disse, Alexandre, eu era responsável nos Estados Unidos para ser uma solução só para brasileiros nos Estados Unidos. Era um nicho. Né? Enquanto eu só estou resgatando um pouco do que nós conversamos lá atrás. Né? Então, você entender um pouco do mercado. Não só trazer nicho, mas também tá com o ponto ótimo da tecnologia para produzir algum diferencial. Alexandre, muito obrigado. Olha, um papo com você já está embutido o nome do Trends. Olha, normalmente eu faço uma provocação no final da nossa entrevista, dizendo, e quais são as tendências? Você já nos trouxe as tendências, então é uma satisfação conversar com você. Alexandre, muito obrigado pela sua participação, por nos doar esse tempo tão precioso.
parabéns pela sua trajetória, parabéns também pela sua trajetória como pai e como homem de propósito. Obrigado, um prazer enorme estar aqui com você, Cláudio. Obrigado aí à Transamérica, obrigado por toda a audiência. Estou à disposição. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Alexandre Bassi, sócio fundador da Verity. Não esqueça de se inscrever no YouTube, nos nossos canais, dar o seu like, ativar o seu sininho e também curtir o nosso podcast no Spotify. Fique com a gente aqui na Rede Transamérica. Até o próximo.